Olá, você que está estudando para o concurso da PMMG. Eu sou a professora Lourdes de Língua Portuguesa e tenho o prazer de convidar você a acompanhar as minhas aulas resolvendo algumas provas que a banca aplicou para que você possa se alinhar melhor ao perfil da banca. Nós sabemos que a língua portuguesa é muito importante, não só porque é o nosso idioma, nossa língua materna, mas porque nós temos, no concurso, nós temos, olha, uma grande quantidade de conteúdos e com toda a possibilidade de tudo isso aí estar na sua prova. Isso porque, olha, apesar de serem 27 itens, veja bem, começando lá em adequação conceitual, e terminando lá em sintaxe, com regência, concordância e colocação, são vários assuntos e que poderão ser abordados sim na sua prova, uma vez que esta prova sua vai ter o quê? 20 questões de língua portuguesa. Então, sim, 20 questões com 4 alternativas cada questão, vão ser ao todo 80 itens da matéria. Então, sim, a banca, o examinador, tem condições de colocar aquilo ali dentro da sua prova. Então, não se iluda, tem que estudar mesmo, mas não precisa se desesperar. O fator principal não é só estudar muito, é também saber como estudar. E com certeza você vai ver uma melhora no seu jeito de estudar a matéria, acompanhando aqui as minhas aulas de língua portuguesa. Então, nos 100 pontos que você vai ter no concurso, em 50 questões, porque cada questão valerá 2 pontos, então você já vê que 40 pontos da prova estão aqui, ó, na língua portuguesa. Ou seja, 40% da prova está aqui. Então, vale a pena estudar e nós vamos começar resolvendo uma prova aplicada para soldados da PMMG em 2019. Esta prova trouxe o texto que é um conto, Passeio Noturno, do nosso autor mineiro José Rubem Fonseca. José Rubem Fonseca nasceu em Juiz de Fora, foi criado no Rio de Janeiro e, entre outras profissões que ele exerceu ao longo da sua vida, ele foi comissário de polícia no Rio de Janeiro. Então, ele trabalhava, era mais no administrativo, mas o trabalho de rua dos seus companheiros serviu de inspiração para muito trabalho, muita literatura que ele produziu. Entre, entre esses trabalhos, ele escreveu o livro Feliz Ano Novo, um livro de contos do qual foi extraído este conto, Passeio Noturno, que tem duas partes. Aqui nós temos o Passeio Noturno 1, mas tem o Passeio Noturno 2 também. Então vamos à leitura do texto. Cheguei em casa, olha, eu vou fazendo algumas correções que não quer, é que o autor escreve aqui o conto, uma linguagem norma culta, mas sem tanto apego aos preceitos linguísticos. Então, como você vai fazer prova e todos esses assuntos serão cobrados, podem ser cobrados nela, então a gente já vai corrigindo. Por exemplo, aqui não é preposição em, certo? Aqui seria cheguei à casa, carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas. Você está com o ar cansado. Os sons da casa, minha filha no quarto dela treinando impostação de voz, a música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tira essa roupa, bebe um esquinho, você precisa aprender a relaxar. Então aqui você vê o nosso personagem, que nós já vamos mostrando que ao mesmo tempo que ele conta a história, ele participa dela, ele é personagem, então nós temos aqui, já vimos então, que é um foco narrativo em primeira pessoa, ou seja, o narrador, quem conta a história, participa dela. E ele chega em casa à noite, a mulher jogando paciência, a filha no quarto treinando impostação de voz,
e o filho também ouvindo a sua música quadrifônica, certo? E, e ele está ali. Parece, já dá para sentir que parece que ele está meio, né, perdido dentro da própria casa. Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado e, como sempre, não fiz nada. Então, eu fui para a biblioteca para ficar isolado. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa, não vi as letras e números. Eu esperava apenas. Aquele abrir esse volume de pesquisas era como se fosse apenas uma desculpa para ele estar ali, porque o objetivo dele parece era simplesmente ficar isolado. Você não para de trabalhar, ó, não tem mais a cena. Aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa. Entrou a minha mulher na sala com o copo na mão. Já posso mandar servir o jantar? A copeira servia à francesa. Meus filhos tinham crescido. Eu e a minha mulher estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta, ou seja, é aquele vinho de que você gosta. Ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher não pediu, nós tínhamos conta bancária conjunta. Vamos dar uma volta de carro? Convidei. Eu sabia que ela não ia. Era hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais. Minha mulher respondeu. Então, aqui neste parágrafo você observa que, né, a copeira servia à francesa uma forma específica de servir à mesa e do como servir, também do que servir. Depois, o filho pede dinheiro, a filha pede, a mulher não precisa pedir porque tem conta bancária conjunta. Então, dá para você ver nesse parágrafo que eles têm um alto padrão de vida. E agora ele convida para sair, mas já sabendo que a mulher não iria. Então, vamos ver o que vai acontecer. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Então, isso aí já confirma mais uma vez o padrão alto de vida que eles tinham, os carros dos meninos. Tirei os carros dos dois, botei na rua, tirei o meu, botei na rua, coloquei os dois carros novamente na garagem, fechei a porta. Essas manobras todas me deixaram levemente irritado, mas ao ver os para-choques, tem assento, salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição, era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta, nesta cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Cheguei a uma rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou mulher, realmente não fazia grande diferença, mas não aparecia ninguém em condições. Comecei a ficar tenso. Isso sempre acontecia. Eu até gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher. Podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante por ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda. Estava de saia e blusa, andava depressa, havia árvores na calçada, de 20 em 20 metros, um interessante problema a exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito. Ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando de volta para o asfalto. Motor bom. O meu ia de 0 a 100 quilômetros em 9 segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima de um muro, desses baixinhos, de casa de subúrbio. Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas
os para-choques sem marca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Puxa, então aí você vê que a gente fica até, né, até respira fundo. Porque você começa ali e vê que ele chega em casa, ele não se sente tão bem, como se diz, pertencente àquela família, vai para a biblioteca, vai ficar sozinho, depois vem o jantar, dá para ver o alto padrão de vida da família, mas a gente, né, já vê logo então que é uma família, cada um no seu canto, cada um vivendo no seu quadrado. Né? E o homem sai para relaxar e o fator do relaxamento dele é matar pessoas. Ou seja, é um psicopata. Mas, o que nós temos aqui? Vamos ver o que as questões nos pedem para que nós possamos ir se inteirando melhor ainda do ponto. Com base no texto Passeio Noturno, responda as questões abaixo. Marque a alternativa correta que corresponda ao perfil psicológico do personagem protagonista da história. Então, vamos conversando aqui nos itens e a gente vai se inteirando mais ainda do que aconteceu ali naquele ponto. Olha, possui hábitos incomuns aos demais cidadãos no tocante aos seus deveres do cotidiano. Olha, os deveres do cotidiano, um pai trabalhador que cuida da família, dá ao filho, a filha que eles estão pedindo, precisando, vai ganhar. Então, esse hábito não é incomum, mas age de forma previsível e repreensível para satisfazer seus desejos íntimos. Bom, ele está tenso e para aliviar essa tensão, ele sai à noite sozinho no seu potente carro e mata pessoas. Isso não é previsível e isso é repreensível, sim. Isso não é o que combina com o nosso, ou seja, com a moral da nossa sociedade, certo? Então, a número 1, letra A, sai por todos os motivos que foram ditos aí. Os hábitos dele com os deveres do cotidiano são comuns. Agora, o que ele faz à noite sozinho com o carro dele na rua não é previsível. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu pensei que ele ia dar uma volta mesmo. A um determinado momento eu pensei que ele ia até arrumar um namorico. Aí depois é que eu fui ver que ele vai matar uma pessoa. Então isso não é previsível, não. Possui hábitos anormais, bom, anormais e incomuns, que já foi na letra A, fica no mesmo campo semântico. Aos demais cidadãos, no tocante aos seus deveres do cotidiano. Então, já falamos que não, os hábitos do cotidiano são normais. Age de forma esperada e previsível também é a mesma coisa. Então, se eu já refutei o previsível, está refutada essa esperada também, certo? Então, a letra B está fora da mesma forma que a A está. Possui hábitos incomuns, continua com o mesmo tom de hábitos incomuns. Nós sabemos que com os deveres do cotidiano, esses hábitos não são incomuns, são comuns, certo? E age de forma irreprovável, é claro que é reprovável, isso aí, é censurável o que ele faz para satisfazer seus desejos íntimos. Vamos tirar a letra C rapidinho. Então, restou-nos a letra D. Possui hábitos comuns aos demais cidadãos, no tocante aos seus deveres do cotidiano, perfeito, mas age de forma imprevisível e irrepreensível para satisfazer seus desejos íntimos, sem nenhuma sombra de dúvida. E vamos à segunda. Na segunda, nós vamos ler um trecho baseado nele, vamos ver, podemos afirmar que o autor desvela, ou seja, o autor revela, nos mostra, expõe
uma personagem que demonstra. Então, vamos ver o que está demonstrando aqui. Ao ver os para-choques, o para não tem mais acento, salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de euforia. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tá vendo? Olha, esse sem saber para onde ir, quer dizer, a pessoa não tem nada programado, né? Ele faz, improvisa ali onde der certo. Tinha que ser uma rua deserta. Nesta cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Uma rua, cheguei a uma rua mal iluminada, cheia de árvores escuras. O lugar ideal, homem ou mulher, realmente não fazia grande diferença. Então, o que ele revela aí, né, quanto uma personagem demonstra aí, o que ele está revelando para nós? Amor à máquina e a seus semelhantes, amor à máquina, perfeito, mas a seus semelhantes, não, porque nós sabemos que ele está escolhendo uma vítima ali, ou seja, ele vai matar alguém, então isso não é amor ao semelhante. A máquina deu para ver que ele é apaixonado por ela. Necessidade de guiar seu carro pelas ruas ermas da cidade. Bom, então nós vimos que não é simplesmente necessidade de guiar o carro. Nós sabemos por que ele está guiando esse carro ali pelas ruas ermas da cidade. Então, não é isso que o trecho vai mostrar para nós, uma vez que nós conhecemos o andar da carruagem aí no texto. Desprezo a seus semelhantes, um desejo de transgredir. Aí agora sim, se ele não ama o semelhante, então ele despreza. Entre essas duas opções aqui, é claro, né? Então, correto, e depois um desejo de transgredir. Ele sente aquela vontade de matar, ou seja, vai transgredir a norma dos bons costumes da nossa sociedade. Então, aqui está a resposta da número 2. Medo de dirigir pela Avenida Brasil não tem nada a ver. O medo ali na Avenida Brasil é de ser percebido, já que é um lugar muito movimentado, certo? Então, vamos para a questão 3. Veio o trecho a seguir. Então vi a mulher. Podia ser ela, ainda que a mulher fosse menos emocionante, por ser mais fácil. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Ouviu o barulho do impacto partindo os dois alções. Dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando de volta para o asfalto. Motor bom, o meu, ia de 0 a 100 quilômetros em 9 segundos. Alternativa correta que corresponda ao momento da narrativa que é evidenciado pelo trecho acima. Então, vamos lá. Quando nós vamos ter uma narração, então nós temos, consequentemente, uma boa narrativa, ela tem ali certas partes que são cruciais. A apresentação, que nós podemos ver quando ele chega à casa, né, com sua pasta, seus vários papéis, etc. E aí vem a esposa, está tomando um esquinho, a filha no quarto, o filho no outro. Então aí sim já começou a narrativa. Aí houve a apresentação, nós vimos os personagens, vimos o espaço, e depois então vem o desenvolvimento dessa narrativa, desenvolvimento que vai começar a desenvolver os fatos, o enredo que vai nos dar a história em si, e chega um momento do, desenvolvimento da história que, né, vai ter um conflito, vai ter algo que precisa ser resolvido, e vem a parte que é a culminante do texto, que é o culminante da narrativa, que é o clímax da narrativa, é o ponto mais forte, mais alto, aquele que você fica tenso, esperando para ver o que vai acontecer ou como se vai resolver. E então vem o desfecho, o término, que foi então a apresentação, como eu já comentei, que aconteceu no primeiro parágrafo, depois você começa a conhecer mais
o enredo, o que eles fazem, como eles fazem, por que fazem, e de repente ele sai para a rua para relaxar, e aí como é que ele faz esse relaxamento? Matando pessoas. E depois vem, né, terminar, vem fechar essa história com ele voltando para casa, dando boa noite para a família e indo dormir tranquilo, porque no outro dia ele teria um dia terrível, certo? Aquela noite não foi terrível, mas o dia de amanhã vai ser, até que venha a noite de novo para ele aliviar da forma que lhe convém, né? Então vejamos, quando ele viu a mulher e foi para cima dela e depois, né, matou a mulher, ainda diz com bem tranquilo, partindo os dois ossos, né, ouviu o barulho, parece que isso lhe causava prazer. Então vamos lá, que momento é esse? Esse não é o momento da apresentação, nós já falamos, esse é o momento do clímax, é o momento mais forte da narrativa. Então a resposta está bem aqui na letra A. Não é o subsequente ao ápice, ou clímax da narrativa, não é o que veio depois. Isso aqui foi, vamos dizer assim, entre coisas ruins que tem ali dentro do texto, essa foi a pior delas, certo? Então é o ápice. O desfecho, já falei, quando ele volta para casa, e o momento introdutório da trama da narrativa, nós já vimos estar lá no primeiro parágrafo, certo? Então, letra A é a resposta da questão 3. Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas. Sem assento, por favor. Os para-choques também sem assento, por favor. Não tem mais acento na palavra para. Sem marca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. No fragmento, o autor demonstra que o personagem se orgulha da sua perícia e do veículo intacto. No entanto, ao analisarmos todo o texto, podemos afirmar que, bom, o personagem demonstra um sentimento de rejeição ao poder que lhe inspira a potência do carro. Errado. Não há rejeição ali. Ele se sente uma extensão do próprio carro, ou parte dele. Então, ele ama aquilo ali. Ele não rejeita, ele absorve. Então, letra A está totalmente fora da realidade do texto. O personagem demonstra um sentimento faccioso, ou seja, é do mal, né, em relação ao sentimento altruísta que ele inspira a sua vítima. Altruísta é do bem, certo? Então, a pessoa altruísta é aquela pessoa que ama o semelhante. Ele não tinha sentimento altruísta pela vítima, senão ele não a mataria, certo? Então, totalmente fora da realidade do texto. O personagem se inebria com a sensação de poder materializada na potência do carro e na sua inigualável habilidade no uso da máquina. Então, é verdade que ele se sente o todo-poderoso ali, isso é verdade, por causa da potência do carro, e ele se sente também, né, que poucas pessoas no mundo se igualavam à habilidade dele. Está bem aqui, ó. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade. Então é aí que reside o problema, porque esta aqui foi a resposta da banca e não houve anulação da questão. Resposta da banca. E aí o que nós temos? Se eu analisar bem aqui, poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade, então quer dizer que havia poucas, mas havia pessoas iguais a ele. Ele disse aqui, ó, se igualavam à minha habilidade. E aqui fala que na sua inigualável habilidade no uso da máquina. Então, aí ficou meio frágil para a letra C ser a resposta. Se bem que ela, né, pode até ser uma das menos pior. O personagem demonstra um sentimento de pragmatismo em relação à potência do carro e sua habilidade no uso da máquina. Aí, quando a gente fala em pragmatismo, é quando a pessoa tem um objetivo definido,
em suma, é a pessoa prática, então o pragmático, ele é prático, ele foge do improviso, ele foge do improviso. E nós vimos claramente ao longo do texto, porque aqui nós temos que analisar todo o texto, ó. No entanto, ao analisarmos todo o texto, não só esse trechinho aqui, então aí nós vemos que ele improvisa sim, porque, por exemplo, ele não sai, sabe, para matar sabendo quem ele vai matar, nem se vai ser homem, nem se vai ser mulher. É o que der certo. Então, quer dizer, é de improviso. É o que aparecer, é o que der mais certo, se bem que ele prefere matar homens, porque julga mais difícil. Então, quer dizer que quanto mais difícil estiver para ele, mais satisfação vai lhe render, certo? Então, se eu analisar nesse contexto do pragmatismo em relação ao longo do texto, ele não é pragmático, certo? Ele não é pragmático nessa questão aí. E, dessa forma, a letra C se torna a menos pior mesmo. Mas eu, particularmente, se eu estivesse lá fazendo essa prova no dia, eu ia ficar sem saber o que eu ia marcar. Mas talvez eu tivesse marcado a letra C, contando com essa possibilidade de, às vezes, não ser anulada a questão. E como não foi, certo? Então, fica aí. A resposta da banca é essa. E o meu comentário de que esse inigualável chocou com o igualável que o narrador deixou claro no texto, certo? Poucas pessoas igualavam. A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. De acordo com o fragmento apresentado, podemos afirmar que o protagonista ele vive um mundo de reflexão e integração. Olha, pelo menos a integração, você viu ele totalmente desintegrado da família. É cada um, é a mulher lá jogando paciência, tomando um whisky ou então assistindo a um vídeo, a menina, né, fazendo impostação de voz no quarto, o filho ouvindo música quadrifônica no céu. Então, onde está a integração? Não existe. Isolamento, então, ó, se não tem a integração, então aí o isolamento já cai como uma luva, certo? E fragmentação, o que seria fragmentação? Ele é totalmente um ser fragmentado. Olha, de dia ele leva uma vida normal, né? Pelo jeito é um empresário bem-sucedido, pelo que nós podemos observar ao longo do texto, mas à noite ele sai tranquilamente para matar pessoas, para aliviar a tensão do seu longo dia e também talvez daquela alienação dos membros da família. Então, sim, ele tem isolamento e a fragmentação são características que nós vamos perceber no protagonista. Então, nós temos a letra B como resposta. Relaxamento, não, porque, olha só, se ele vivesse num mundo de relaxamento, ele não sairia à noite para matar pessoas, para especificamente se relaxar, certo? E massificação também não. A massificação a gente pensa é uma mistura mesmo, né? Muita gente, vamos supor, e se ele vive no isolamento, não tem massificação, certo? E satisfação ele só tem quando ele mata pessoas. Aí ele fica tranquilo, satisfeito, vai dormir e no outro dia vai ter um dia terrível, uma justificativa para a noite fazer aquilo que ele gosta, que é matar. Sexta questão. A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Com base no trecho acima, marque a alternativa correta que corresponda à inferência feita pela mulher em relação ao passeio de carro feito pelo marido. Então, inferência quer dizer que ela vai fazer uma dedução, ela vai chegar a uma conclusão. Não está escrito ali, mas ela infere, ela deduz
Então, o que que ela deduziu? O que que ela inferiu? A mulher inferiu que o passeio não seria uma maneira de o marido liberar o estresse diário. Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Não seria uma maneira de o marido liberar o estresse? Se ela mesma pergunta, deu uma voltinha, agora está mais calma, então quer dizer que para ela deduz que quando ele sai, dá a voltinha dele, ele volta mais calmo. Então, está errado esse não aqui. A mulher inferiu que o passeio seria uma maneira de o marido relaxado conduzir o carro sem um objetivo específico. Olha aqui, o marido não estava relaxado. Depois dessa voltinha é que ele ficava relaxado, certo? Então ela não pode inferir que o passeio seria a maneira do marido relaxado. Então quer dizer que ela, se essa vírgula veio isolando o adjetivo aqui, já está mostrando que é uma característica inerente ao ser, né? Que o marido relaxado, né? Conduzir o carro sem objetivo específico. Então, quer dizer que ele já ia conduzir o carro relaxado, não, ele ia conduzir o carro para procurar o alvo do seu relaxamento. A mulher inferiu que o passeio seria uma maneira de o marido se ocupar com algo inútil que aumentasse o nível de estresse diário. Não, ela buscava que aquilo para ele fosse a redução do seu estresse diário e não o aumento. Então, letras A, B e C estão contrárias à nossa leitura. Então, a mulher inferiu que o passeio seria uma maneira de o marido liberar o estresse diário. Perfeita a letra D. Agora, por que eu vim marcando D, ou seja, isolando a preposição D do artigo O? A pergunta que eu vou fazer para você está aqui, ó, no verbo. Quem é que vai liberar o estresse diário? Quem é que vai liberar? A resposta vai ser o marido. Então, o marido é o sujeito desse verbo, certo? Então, o marido conduzir. Quem vai conduzir o carro? O marido. Quem vai se ocupar de algo inútil? O marido. E quem vai liberar o estresse diário? De novo, o marido, certo? Então, olha, quando você tem um termo que é sujeito na oração, ele não pode vir preposicionado, certo? Sujeito não vem preposicionado. Então, se você tem uma palavra no sujeito, como o artigo ou um pronome, que costumeiramente nós contraímos ou combinamos com preposições, no caso de essa palavra, de esse artigo, de esse pronome, fazerem parte do sujeito, eles não podem se juntar à preposição, porque sujeito não vem preposicionado. Então, a maneira correta aqui, segundo a norma culta, é de o marido. É assim que você tem que falar, é assim que você tem que escrever, se estiver observando a norma culta da língua portuguesa. E vamos agora para a questão 7, agora alguns conhecimentos gramaticais. De acordo com os critérios da seleção vocabular, um item do nosso edital, e emprego das variedades da língua padrão e não padrão, lê as orações a seguir e marca a alternativa correta de acordo com a norma culta. Então, nós temos aqui o uso de palavras mais e mas, duas palavras muito parecidas, mas com contextos totalmente diferentes. Então, vejamos quando é que eu uso mais. O mas é uma conjunção coordenativa adversativa, ou seja, ela traz uma ideia adversária, um contraste. Pode ser substituído por porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante. Por exemplo, esta cidade é muito bonita, mas está mal preservada. Então, ser bonita e ser mal preservada são duas coisas que contrastam. Então, por isso, coube o mas dentro desse período, certo? Que poderia ser um porém, um contudo. Então, você tem a ideia de contraste. Agora, o mais você usa quando tem o sentido de maior quantidade ou maior intensidade.
e é antônimo de menos. Quando for contrário de menos, você usa o mais. Ele poderá ser um advérbio quando modifica. O advérbio modifica o quê? Ele vai ser um advérbio quando ele modifica verbo, quando ele modifica adjetivo ou quando ele modifica outro advérbio. Por exemplo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Então, quando eu falo mais o quê? Rezo, rezo mais. Quanto mais, rezo. Então, está modificando o verbo. Então, aquele é um advérbio. Mais assombração me aparece. Aqui a assombração ó, é um substantivo, então mais o quê? Mais assombração. Então esse mais aqui está se referindo a um nome, então ele é um pronome indefinido. Então o mais é contrário de menos. Ó, quanto menos eu rezo, menos assombração aparece. Então aí eu aplico mais com o i, sabendo que ele pode ser advérbio ou um pronome indefinido, dependendo da palavra com a qual ele se refere. Então, vamos à questão. A ansiedade era grande, mas a habilidade do condutor era maior. Então, espera aí, nós estamos colocando duas coisas para serem analisadas. A ansiedade, o fato de a ansiedade ser grande e a habilidade do condutor maior. Então, eu tenho um contraste, não é uma soma, eu não estou somando, ou não estou falando o contrário de menos aqui, eu estou falando porém, contudo, no entanto, entretanto. Então, aqui não é mais, e sim mas, conjunção coordenativa adversativa. Estava eufórico com o feito, mas relaxado o suficiente para voltar a casa. Então, aqui você vê a ideia de contraste também, olha. Eufórico é o contrário de relaxado, mas mesmo assim, né, estava o suficiente relaxado para voltar para casa, suficientemente relaxado, certo? Então, estava eufórico com o feito. Você pensa assim, nossa, então espera aí, você tem que se acalmar. Não, mas estou relaxado o suficiente para voltar para casa. Então, houve um contraste, aplicou-se a conjunção do contraste, então aqui está correto. Porque na letra C, nós temos que o condutor fingia se surpreender mais e mais. Por que mais e mais? Primeiro, porque é contrário de menos, surpreender menos. E segundo, porque está modificando o verbo surpreender. Então, se modificou o verbo, é advérbio, e o advérbio é mais com i. Não era apenas um fugitivo, era alguém feliz com o que se acabara de fazer. Então, que está contrastando, não era fugitivo, era alguém feliz. Né? Então, aqui eu não tenho a ideia de quantidade e nem de intensidade. Eu tenho a ideia de contraste, então, é mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, alguém feliz com o que acabara de fazer. Ok? Então, letra B, estude bem isso aí, e a banca gosta desse tipo de conteúdo, nas questões de aplicação de palavras, de seleção vocabular. Na oitava questão, também vamos marcar a alternativa correta, segundo o emprego dessas expressões destacadas. Olha, muitas vezes, afim separado e afim junto. Quando eu uso cada uma? Então, vejamos. O muitas vezes, simplesmente sem a preposição, é muitas e vezes. Duas palavrinhas apenas. É simplesmente a ocorrência, né, a repetição de ocorrência, uma circunstância de frequência, ou seja, né, de coisa que acontece frequentemente. É uma locução adverbial, vai modificar o verbo, quer ver? Já falei isso muitas vezes, então, ó, estou me referindo ao número, né, de vezes que eu falei alguma coisa. Então, estou querendo dizer que isso repete, que isso frequentemente acontece. Então, aí você usa muitas vezes quando quer indicar a frequência que alguma coisa acontece. E você vai utilizar muitas das vezes quando você já possui uma quantidade pré-definida de vezes, né, que pode ser indicada, já foi referida anteriormente, ou às vezes está só subentendida, mas aí você está se referindo a uma parte dessas
todas essas vezes que aconteceu. Como é assim? Olha só. Muitas das vezes que eu fui ao bar, ele estava lá. Então você tem que observar que foram várias vezes que você foi ao bar. Então é um conjunto de ocorrências, de idas sua ao bar. Agora, nesse conjunto de vezes que você foi ao bar, muitas delas, né, em muitas delas, ele estava lá também, certo? Não só você, a outra pessoa também. Então, quer dizer, ele não estava lá todas as vezes. De todas as vezes que você foi, em muitas delas, tá vendo? Você pode até falar assim, ó, em muitas delas, ele estava lá. Então, é nesse momento que você vai poder colocar a preposição de com o artigo as e formar muitas das vezes. Olha outro exemplo. Em muitas das vezes que dancei nas festas, passei mal. Então, pensa na festa. Pensa no quanto você já dançou nessa festa. Dançou muito, muito mesmo. Foi? Beleza. Agora, você passou mal em todas as vezes? Não. Em muitas delas. Certo? Mas não em todas. Então, é isso. É assim que você vai usar o muitas das vezes. É quando já existe uma quantidade de vezes que uma coisa aconteceu e dentro desse conjunto de toda essa quantidade, você tem um certo número de vezes que aconteceu alguma coisa, certo? Então, muitas das vezes. Agora, o a fim de é uma locução prepositiva. Olha só, termina com a preposição de. Então, só pode ser uma locução prepositiva, como a respeito de, a procura de, por exemplo, são locuções prepositivas. Agora, o a fim de você só vai usar quando estiver indicando uma finalidade, um propósito, um objetivo ou um interesse. Por exemplo, Pedro se dedicou bastante aos estudos a fim de ser aprovado. Veja que aí você poderia colocar, substituir pela preposição para, olha, para ser aprovado. Então, se ela é uma locução prepositiva, você pode substituí-la pela preposição para, certo? A fim de ser aprovado, com a finalidade, com o objetivo de ser aprovado. Quando estou a fim de ficar em casa lendo, eu me desligo de tudo. Então, aqui, ó, quando estou afim, com interesse, certo? É aquele mesmo afim que você fala assim, Pedro está afim de mim. Ou seja, Pedro está afim de mim, Pedro está com interesse em mim, certo? Então, esse afim de interesse também é esse afim separado, certo? Então, afim de finalidade, o afim de interesse é separado. Porque o afim que vem junto e que pode ter plural, pode ser afins, ele vai significar que algo é semelhante, que algo é próximo, e poderá ser, na maioria das vezes, um adjetivo, mas pode vir substantivado, então pode ser um substantivo também, quando tiver, por exemplo, o artigo antes. Veja os exemplos. A enfermagem é uma área afim da medicina, quer dizer, é uma área próxima, semelhante. Afinal, uma complementa a outra. Veja que aqui você não pode falar para, como você pôde falar aqui, ó, a fim de ser aprovado, para ser aprovado. Você vê que não tem o sentido de interesse nem de objetivo aqui, e sim só de semelhança, de proximidade. Infelizmente, o nosso relacionamento não deu certo porque os nossos objetivos não eram afins, não eram semelhantes, não eram próximos, certo? Então, ótimo, você está vendo que você está qualificando um ser. Aqui você qualificou a área afim, a área semelhante. Objetivos afins, objetivos semelhantes. Agora, os afins, os afins agora no plural, não tem dúvida de como escreve, né? Lógico que não vai ter dúvida que vai ser tudo junto, mas é só para você conhecer que este termo, que é junto, pode ter plural, quando for um substantivo, quando for um adjetivo, pode ter plural. Então, vamos lá, os afins são parentes por afinidade. Os sogros, os enteados, netos e cunhados do cônjuge são parentes afins, não são parentes sanguíneos, são parentes por afinidade, ok? Então, agora, vamos à questão. Muitas das vezes que eu fui à igreja, ele estava lá. Então, veja bem, até parece aquele exemplo do bar, né? Que você foi ao bar. Eu fui à igreja, você foi ao bar, né? Pois é. Então, muitas das vezes que fui à igreja, ele estava lá. Então, são muitas
muitas as vezes que eu fui à igreja, um conjunto de vezes, mas nem todas as vezes ele estava lá, mas em muitas delas, viu que eu posso falar? Muitas delas ele estava. Então, isso aqui está certíssimo, né? A aplicação. Ou seja, não quero dizer várias vezes, e nem sem um determinado de vezes, sem um número determinado de vezes, mas eu estou me referindo a um determinado número de vezes que você tem na letra C e na letra D, já eliminando a A e B de cara. Muitas vezes fui à biblioteca. Muitas vezes não quer dizer que eu fui às vezes. Às vezes é algo eventual, né? É bem distante uma da outra. Agora, muitas vezes fui à biblioteca, quer dizer que eu fui várias vezes. Ele marcou um horário com o dentista a fim de verificar. Olha só, a fim de, eu tiro a fim de e coloco para verificar, ficou do mesmo jeito. Então, eu tenho aqui o quê? Eu tenho objetivo, eu tenho a finalidade. E o latim é uma língua afim com o italiano. Sim, é uma língua semelhante ao italiano, certo? Afim ao italiano. Então, é semelhante, certinho na letra C. A letra D também está fora. Na questão 9, nós temos emprego de pronomes, outro assunto lá do seu edital, certo? Tudo aqui é assunto do edital. Tudo que nós estamos vendo nessas questões, que já foram feitas nesta que vamos fazer agora e na próxima, você vai ver que pode olhar que está lá no seu edital. Então, vamos estudar. Olha só, quanto ao emprego de pronomes, os pneus troquei-os logo após o passeio noturno. Então, você tem aqui, ó, tem o verbo aqui, quem foi que trocou os pneus? Eu, sujeito oculto, certo? Sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial, não importa. Mas quem troca, troca algo. Troquei o quê? Os pneus. Então, aqui eu tenho um verbo que é transitivo direto. Ele é transitivo porque se eu falar eu troquei sem nenhum contexto, você vai perguntar, mas trocou o quê? Então, troquei os pneus. E quando você fez essa pergunta, trocou o quê? Não apareceu preposição na pergunta e nem apareceu preposição na resposta quando eu respondi. Então, o verbo é transitivo direto e isso aqui é um objeto direto. Eu continuo a sequência da minha leitura e vejo que, olha, os pneus, troquei os. Quer dizer, esse os é eles. Quem? Os pneus. Só que eu não vou falar troquei eles, porque é informal. A norma culta, eu vou dizer troquei os. Então, você percebe que esse os são os mesmos pneus. Então, aqui, de novo, eu tenho objeto direto. Então, isso é normal quando eu quero dar ênfase ao objeto. Eu começo a frase com ele. E aí vem um outro fator que nós precisamos estudar, a vírgula, para marcar antecipação de um termo. Um termo foi antecipado, então eu tenho que colocar uma vírgula para marcar essa antecipação, certo? Porque ele está fora da ordem natural da frase, que seria, na ordem direta, que seria depois depois do verbo. O objeto depois do verbo. Não tem problema, eu posso colocá-lo antes, mas eu preciso utilizar a vírgula, certo? Então, troquei-os, está perfeito. E esse objeto direto aqui, representado pelo pronome oblíquo átono, eu vou chamar de objeto direto pleonástico. Por quê? Porque pleonasmo é uma figura de linguagem que trata da repetição de ideias. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, surpresa inesperada, elo de ligação e por aí vai. Então, aqui houve repetição de ideia, porque esse os e esse pneus são a mesma coisa dentro da oração, objeto direto do verbo trocar. Então, aqui, quando ele repetiu a ideia, objeto direto pleonástico. A aplicação está perfeita, então essa vai ser a nossa resposta, certo? Certinho aqui. Agora, me espantei está errado, porque aí nós já podemos começar a ver aqui algumas explicações. Aqui, ó. Então,
A letra A já é a resposta, e aí vem a explicação aqui, que coloquei para você ficar bem preparado. O objeto direto pleonástico é uma repetição, intensificação do objeto por meio de um pronome oblíquo asa. Aí já falei que o me espantei está errado, porque não podemos começar uma frase, uma oração, com pronome oblíquo átono. Isso é erro fatal, certo? A terceira, letra C, também está errada, porque eu tenho aqui uma palavra negativa. E palavra negativa, que no caso foi o advérbio de negação, não, atrai a próclise. O que é a próclise? É o pronome oblíquo colocado antes do verbo. Então tem que ser não a maltratei, apenas acelerei, certo? Então, perfeito. E vamos para a letra D. Depois me encaminhei, então aqui eu tenho o pronome oblíquo me em posição de próclise, antes do verbo encaminhar. Mas acontece que advérbios atraem a próclise, mas se eu tiver uma vírgula após o advérbio, a norma culta sugere não, né? A norma culta exige que nós partemos esse pronome para depois do verbo, ou seja, em ênclise, porque o advérbio atrai próclise sim, mas se não houver vírgula após ele, certo? Exceto se houver vírgula após esse advérbio, ok? Se nós tirássemos a vírgula, já podemos até falar mais um pouquinho de pontuação aqui, ó. Se eu retirar a vírgula, fica certo. E a vírgula pode ser retirada. Por quê? Vamos estudar isso agora. Depois me encaminhei para casa eufórica e feliz. O caso é o seguinte: advérbios, a ordem direta deles é lá no final da frase. Mas eu posso antecipar, não tem problema. Já falamos isso aqui com o objeto direto, né? Posso antecipar. Antecipei, vírgula, perfeito. Mas em se tratando de objeto, de adjunta adverbial, que o se o depois é um advérbio, morfologicamente falando, sintaticamente falando, ele é um adjunto adverbial. E adjuntos adverbiais antecipados pedem vírgula sim, mas quando eles são de pequena extensão, uma, duas ou até três palavrinhas, aí a vírgula fica facultativa. Então, se eu retirar a vírgula, aí a prótese pode acontecer perfeitamente, ok? Mas, enquanto isso não acontece, é só a letra A que está com o pronome bem empregado, ok? E na questão 10, nós temos uso de onde, aonde e quando. Então, vejamos quando é que eu utilizo essas palavras. O onde você só usa com verbos que indicam permanência. Bom, para começar, a palavra só é usada em contexto de lugar, certo? E quando ele indicar permanência, o verbo indicar permanência, então você pode aplicar o onde, e nesse caso, ele poderá ser perfeitamente substituído por em que lugar. Por exemplo, onde moras? Você poderia falar em que lugar moras? Tá vendo? E você observa que quem mora, mora em algum lugar. Então, o verbo morar indica permanência, além de o onde poder ser substituído por em que lugar moras. Aonde, aí você já observa que tem aqui a preposição a, antes, junto com o onde, ou seja, combinada com o onde. Isso só vai acontecer quando o verbo indicar movimento. E aí você poderá substituir por para onde, que dá o mesmo sentido. Não sabemos aonde queres chegar. Então, veja bem, por que está correto? Porque quem chega, o verbo principal aqui é chegar. Então, quem chega, chega a algum lugar. Esta é a preposição que o verbo exige. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o lugar é onde. Então, eu junto essa preposição com onde e formo aonde. E para ter certeza 100% de que eu estou correta, eu faço isso. Não sabemos para onde, né? Para onde iremos.
Ou seja, esse queres chegar eu troco por iremos, que vai dar a mesma coisa. Não sabemos para onde. Queres chegar aonde? Para onde queres ir, certo? E assim vai. De onde a preposição de pode se aglutinar com o onde e formar donde. Não tem problema, você pode escrever donde perfeitamente, certo? Então, ele vai ser usado com verbos que indicam origem. Então, repassando, o onde é quando o verbo indicar permanência em algum lugar. O aonde é quando o verbo indicar movimento, ou seja, a algum lugar, você está se dirigindo para algum lugar. Por exemplo, né, a gente pode até fazer a pergunta assim, a pessoa pergunta assim, olha, onde você vai? Olha, a pessoa pergunta assim para você, onde você vai? Bom, se quem vai, vai a algum lugar, então eu poderei responder assim para você, olha, vou procurar o A. Ou seja, o A que você não colocou aqui e formar para formar aonde, certo? Tem que ser aonde você vai, porque o verbo ir indica movimento. Quem vai, vai a algum lugar. O lugar é onde. Então, junta a preposição a com onde e aonde. Então, verbos de movimento pedem aonde. Agora, verbos que indicam origem, procedência, de onde vem alguma coisa, de que lugar, aí você pode falar de onde vem este vinho? De onde vem este vinho? Mas saiba que você pode aglutinar essas duas palavrinhas e formar de onde vem este vinho? Tá bom? Então vamos à questão. Ah, não, ainda tem o quando, né? O quando, bom, quando vai dar para nós, principalmente, ideia de tempo. Por exemplo, quando ele chegará? Aí, nesse caso, ele está sendo um advérbio interrogativo marcando o tempo. Fez sol sábado, quando fomos ao litoral. Então, você vê aqui já duas orações. Então, agora o quando está unindo as duas orações, é uma conjunção subordinativa, mas temporal também, certo? Então, não importa advérbio ou conjunção, o quando marca a ideia de tempo. Este teatro, onde ou aonde, porque quando vamos é mantido pela universidade. Quando vamos, infelizmente, é impossível, não é? Então, já tiramos a letra B. Então, agora vamos decidir pelo verbo. É o verbo ir, verbo de movimento. Se tem movimento, quem vai, vai a algum lugar. Então, este teatro, aonde vamos? Então, a A também está fora. Nossa, a C também está fora, então só sabendo o item 1, eu já tenho o gabarito da questão, estou até desconfiada, vou fazer mais um pouquinho aqui. O policial esteve no local, ocorrera o crime. Bom, o crime ocorreu em algum lugar. Em que lugar? Então, quando eu posso falar em que lugar, é porque é o onde que vai preencher a lacuna, certo? Domingo, domingo é tempo. Fomos ao clube, fez sol. Fez sol quando? Quando fez sol? Domingo. Quando fomos ao clube? Domingo. Então, não tenha dúvida de que é o quando. A cidade, ele vem. Se ele vem, ele se originou, ele procede desse lugar. Então, quem vem, vem de algum lugar. Então, de onde, não tem como errar, porque a preposição de já veio escrita aqui, mas se a preposição de não estivesse escrita, eu poderia falar também o donde, poderia juntar aqui, certo? E já era noite, 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 eu estou pensando em tempo, a lua apareceu quando? Quando, né? Já era noite, então não tem a menor dúvida, é a letra D mesmo, e foi mais fácil do que esperávamos, né? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado e que continue acompanhando as nossas resoluções de prova para no dia da sua prova você fazer um bom trabalho, ok? Então, até lá, se Deus quiser.